Os avistamentos de OVNIs não são o que se pensa. Aliás, são muito mais do que se pensa. O mais importante disso não é o que se vê, mas o que se pensa sobre isso. Então, questione tudo, nunca aceite nada como verdade sem a sua própria análise. Então, chegue às suas próprias conclusões. Veja bem, deveria ser sempre assim, mas somos condicionados a não questionarmos, pois a verdade nos é fornecida pronta para que não necessitemos pensar. Então as pessoas simplesmente aceitam por condicionamento. E o condicionamento vem de gerações suficientes para que isso se torne uma verdade e não necessite mais fazer o que fizeram no passado. Por exemplo, no ano de 1600, mais ou menos, aproximadamente, Giordano Bruno inovou com ideias fora do seu tempo e tentou alertar que o mundo é bem diferente do que diziam, mas ele foi calado. E agora, nesse momento, nesse mundo, chegam os avisos que a verdade está cada vez mais próxima de ser desvelada. Mas para que falar disso se temos coisas mais importantes para se pensar? Então, resta saber o que é mais importante. Então vamos ver agora sobre isso e também sobre a proximidade das desvelações. Devemos olhar os avistamentos com outros olhos. Não é apenas a curiosidade de se ver essas naves e acreditar que existe vida fora do nosso planeta. Muito mais do que isso é o que representam esses avistamentos em termos de avanço de tecnologia, mudanças sociais, religiosas e também as mudanças de visão do mundo e de novas frequências. Então, vamos ver esses avistamentos com outros olhos a partir de agora. Sinal de presença de portais para passar de um ponto a outro no universo foi filmado simultaneamente em duas cidades. Em Buenos Aires, Argentina, e na Cidade do México foi noticiado. Bom, na Argentina em 24 de abril e no México foi gravado no dia 29 de abril. E foi postado no canal UFOVNI 2012 em 3 de maio de 2024. Dois OVNIs em zigue-zague capturado nos Estados Unidos em 7 de maio de 2024 e foi postado no canal UFOVNI 2012. OVNI em formato de triângulo é avistado por webcam sobre o vulcão Popocatépetl no México. É um objeto subindo pelo vulcão e foi gravado no dia 8 de maio de 2024 e postado no canal de Hidden Underbelly 2.0. OVNI em formato de triângulo também é avistado em Dublin, na Irlanda, em 15 de maio de 2024 e gravado por acidente enquanto o observador estava gravando a Lua. Foi postado no canal de Hidden Underbelly 2.0. Os métodos antigos de criação de verdade foram substituídos por modernos meios de controle que vivemos hoje. Eu vou te dar um exemplo disso para ficar mais claro. Um dos primeiros a falar sobre vida alienígena foi Giordano Bruno, por volta do ano 1600. Ele foi um homem de religião, um frade, filósofo, matemático, poeta, ocultista e teórico cosmológico italiano dominiciano. Por volta do ano de 1600, então, ele fez as seguintes afirmações. Abre aspas. Existem incontáveis sóis e incontáveis terras, todos girando em torno de seus sóis, exatamente da mesma maneira que os 7 planetas do nosso sistema. Vemos apenas os sóis
porque são os corpos maiores e são luminosos, mas seus planetas permanecem invisíveis para nós, porque são menores e não são luminosos. Os incontáveis mundos do universo não são piores e nem menos habitados do que a nossa Terra, pois totalmente racional supor que aqueles mundos abundantes que são tão magníficos quanto o nosso, talvez mais ainda, e que desfrutam de raios frutificantes de um sol, assim como nós, deveriam ser desabitados e não deveriam ter habitantes semelhantes ou até mais perfeitos do que a nossa Terra. Fecha aspas. Veja só, por essas simples afirmações e por causa dessas ideias, Giordano Bruno foi queimado na fogueira no Campo de Fiore em Roma em 1600 pela Inquisição da Santa Igreja de Roma. Hoje esse controle se tornou mais simples, pois as elites dominantes encontram maneiras menos árduas de dominação. O controle desde a infância impõe verdades que são aceitas, não questionadas e que são reproduzidas e passadas de geração em geração. E aí então acabou a necessidade de açoite, prisões ou fogueiras, como ocorreu com Giordano Bruno. Mas veja que hoje, mesmo com todo esse controle, muitos, como eu e você, nos atrevemos a tentar sair fora dessa caixinha de verdades impostas. Eu não disse fazer, eu disse tentar, pois mesmo colocando a cabeça para fora das ideias dominantes, temos que voltar para dentro se quisermos sobreviver financeiramente e socialmente. Veja você que algumas pessoas com ideias diferentes realmente se foram, mas outras novas surgiram para fornecer novos e mais modernos elementos nesses novos tempos que estamos vivendo. Inclusive, os planos de desvelação que eu vou falar aqui para você são normalmente chamados de ficção científica, criadas por mentes criativas e alguns dizem até que mentes desocupadas. Então, antes de julgar qualquer uma dessas desvelações, pense com a sua própria cabeça e estabeleça para você se é verdade ou não, nas suas próprias ideias. Bem, isso que eu vou falar foi desvelado por Helena Danaan em 6 de março de 2022 em parceria com outro ser chamado Michael Salla. E foi dito o seguinte: a desvelação dos contatos extraterrestres se dará em 3 fases distintas e elas já começaram a ser implantadas, restando pouco tempo para sua finalização. Num primeiro momento haverá aceitação de que existe vida fora do nosso planeta. E isso já está ocorrendo com várias desvelações que estão sendo feitas por aí. Então, a fase 1 será a desvelação de que não estamos sozinhos no universo. Aliás, e tudo isso teve início após a chegada das raças extraterrestres guardiãs da Confederação Galáctica em nosso sistema estelar, que ocorreu em outubro de 2021. Há então um plano coordenado que foi acordado com a Confederação Galáctica de Mundos e a Aliança da Terra, ou Earth Alliance. E esse plano é para a maior divulgação da existência de vida extraterrestre de todos os tempos e que será definitiva. Nossos aliados extraterrestres confederados estão encarregados de se mostrar cada vez mais em nossos céus, juntamente com as naves da Aliança da Terra. E veja, as naves da Aliança são de engenharia reversa, que fazem parte dos programas espaciais secretos do nosso planeta. Então, a desvelação será gradual, para que haja uma aceitação calma e paulatina da sociedade e que terá uma aceitação sem traumas. Isso também já teve início com o lançamento do telescópio James Webb, que fornecerá evidências da existência de vida humana em outros planetas. A revolucionária tecnologia infravermelho do novo telescópio da NASA dará um passo extra em direção a uma nova era para a humanidade. Imagine que deve ser mais ou menos assim que eles estão planejando. Primeiro irão dizer que encontraram vida em forma de bactéria ou micróbios em outros planetas. Depois dirão que há vestígios de forma de produção de energia no planeta e que dará uma suspeita de vida inteligente. Na sequência dirão que interceptaram comunicações circulando naquele planeta, que sugerem vida inteligente, mas possivelmente não muito avançada vivendo lá. E logo depois afirmaram que houve um contato com o nosso planeta de seres um pouquinho mais avançados tecnologicamente. Isso durará alguns meses ou anos, mas já teve início em 2022 e foi ajudado com as desvelações de David Grush, que fez ao Congresso dos Estados Unidos. Então veja que esse processo de desacobertamento já ocorreu, já teve início, e é bem lento e com várias camadas. Bem, tudo isso foi a fase 1.
E aí entra a fase 2, que ocorrerá dependendo da nossa capacidade de processar a fase 1 e preparar as bases para o encontro frontal com raças de fora do planeta. E para esta fase 2, há várias definições interessantes. Os primeiros contatos com o público civil serão feitos pelas raças Celo e Meton. Veja, serão as primeiras delegações a fazer contato público em nome da Confederação Galáctica de Mundos, pois são muito parecidos conosco. Mesmo porque dizem que já estiveram envolvidos nos primeiros encontros com o presidente Eisenhower na noite e madrugada de 20 e 21 de fevereiro de 1954. Inclusive, isso ocorreu na base aérea, então chamada de Muroc Army Airfield, atual Edwards Air Force Base. E segundo dizem, os extraterrestres do sistema solar de Alpha Centauri vivem entre nós já há muito tempo. Estão infiltrados em diferentes aspectos de nossa sociedade em todo o mundo. Os pleiadianos Taal e os Taonsetianos também farão parte desse primeiro grupo de contato. Portanto, esse tipo de primeiro contato público não será traumático para as massas pelo mundo. Ele ocorrerá como um grande passo pacífico para a aceitação da existência de outras culturas e outras humanidades em nossa galáxia e além. Então, progressivamente, outras raças humanas que carregam algumas diferenças fisiológicas começarão oficialmente a aparecer também. Como, por exemplo, as raças originárias de Wolf 424, que são os Ummiti e que têm testa alta. Depois podem ser os Pleiadianos Ahrill, de olhos mais largos, e os Nor, com 9 pés, ou seja, 2,70 m de altura. Também os Altianos da Confederação Intergaláctica, com 2,7 metros de altura e braços mais longos. Ou então os Epsilon, Eridani e Carrel, de estrutura óssea diferente, se apresentarão a nós. Então, quem sabe, será a vez do tal Achiquero. São das culturas de Sirius B e tem rostos triangulares e olhos maiores. E aí, somente depois, os seres humanos extraterrestres humanoides com cores de pele ainda não vista na Terra aparecerão. Assim como os seres de Andrômeda Zenae, Vega Adari, Tau Cetiam Aramani, Antarians e os Buti Orai. Veja que a Confederação Galáctica de Mundos está muito atenta para se apresentar o mais suave e abertamente possível ao público em geral. Mas a coisa não vai parar por aí. Quando o nosso inconsciente coletivo tiver aceitado que os humanos da Terra não estão sozinhos no universo, algo de tirar o fôlego acontecerá a seguir. Será então a introdução da fase 3, que é a mais arrojada, pois é a introdução de espécies não humanas no nosso planeta. Então, assim que estivermos pacificamente acostumados a interagir com nossos irmãos e irmãs humanoides galácticos, outras espécies com maiores diferenças fisiológicas se mostrarão abertamente ao público. Esses serão seres como os Egarotes, Ginvo, Mantides, que têm aparência de louva-a-Deus, os Emeter, os Momo, os Dorsai, Matrax, Elmanute, Gefok, Orella e muitos mais seres diferentes. Mas veja que loucura, dizem até que um grande número de pessoas da Terra, do Serviço Secreto Espacial, está trabalhando com esses seres diferentes. Isso porque há vários programas espaciais desenvolvidos secretamente na Terra. Aliás, essa denominação está prestes a perder a palavra secretamente. Agora precisamos observar apenas que a linha do tempo para essas desvelações ela é mutável, dependendo dos acontecimentos que forem implantados pelas elites dominantes. Mas não é só isso. A linha de tempo desses eventos se desdobrará também dependendo da capacidade de nós, dos terráqueos, de processar essas mudanças. Veja, pode ser bem rápido em dias ou semanas, ou meses, ou mais lento em alguns anos para que essa sequência se mostre por completo. E aí, e você, hein? Você estaria preparado ou preparada para um contato físico com alguns desses seres? Veja só, que estar na presença de Valtor, que esteve com o presidente Eisenhower, é bem diferente de estar com um ser insetoide, aracnídeo ou um ser formiga. Mas olha só, já quero deixar você de sobreaviso sobre um detalhe. Eu já ouvi também sobre uma possibilidade que, embora remota, dependendo das atitudes das elites dominantes, que pode ocorrer uma desvelação abrupta, uma desvelação brutal, imediata e forte. E veja, a
As consequências se isso ocorrer são muito problemáticas e traumáticas, pois haveriam convulsões sociais frente às quebras de conceitos que isso causaria. Bem, principalmente por terem ocultado todas essas informações de nós, poderia ocorrer uma revolta em todos os países do planeta. Isso, mas veja, é apenas uma possibilidade. Olha, independente de acreditar ou não em tudo que eu narrei aqui, pense sobre isso, use sua própria cabeça e chegue na conclusão que você chegar. Independente disso, aceite as possibilidades, pois aceitar possibilidades é expandir a consciência para novas ideias e novos conceitos. E, como já avisaram que a contagem na linha do tempo já iniciou, é melhor se preparar antes do que ser surpreendido depois. Bom, mas se já está comigo aqui há algum tempo, acho que já está bem preparado, bem preparada, né? Um grande abraço, saúde, sucesso, presença e até o próximo vídeo.